Segundo Samuel, capítulo de número 5, o versículo é o 3. Aqui eu quero falar com vocês hoje sobre a trajetória até alcançar uma vitória. Quem quer vitória aqui? Você sabia que para nós alcançarmos uma vitória, para nós chegarmos no lugar onde nós sonhamos ou desejamos, existe ali, situações que nós vamos ter que passar até alcançar, às vezes, um sonho que Deus colocou no nosso coração. E muitas das vezes, irmão, não vai ser fácil. Vão vir barreiras, alguns contratempos, algumas situações contrárias, mas nós não podemos parar. O pastor Jaime sempre fala, que não existe vitória sem luta. Pastor, eu quero alcançar a vitória. Como que você quer alcançar a vitória sem luta? As lutas vão vir, as batalhas elas vão vir. E eu quero mostrar para você nesse dia de hoje um pouquinho da trajetória de Davi até ele chegar ao reinado dele. Assim, eu resumi aqui, tem muita coisa. Pode ser que às vezes você meditando depois, Deus vai falar outras coisas com você, mas foi bem resumido mesmo para poder te entregar aqui em um culto o que Deus ele falou ao meu coração. Veja aqui. No versículo de número 3 diz assim: assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre todo Judá. Deixa eu ler de novo aqui essa parte, volta para mim. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Agora ele já era rei. O Davi estava ali, sendo consagrado, na verdade, ele já tinha assumido a sua posição como rei. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, muitas das vezes existem situações a qual as pessoas elas vão olhar para mim, para você que alcançou uma vitória, você que conquistou algo. Vamos dar exemplo aqui, trazendo para os nossos dias. Pastor, eu conquistei minha casa própria, eu conquistei o meu carro, eu consegui vencer na vida. Como eu pregava esses dias, acho que foi até na quarta-feira, eu estava pregando essa semana, sobre o Abraão. A Bíblia diz que o Abraão, na velhice dele, ele tinha conquistado tudo. E Deus abençoou ele em tudo. Então vamos se dizer que ele era um homem ali feliz. Um homem que pode se falar, poxa, eu conquistei tudo o que eu queria, não é verdade? E o que acontece? Onde eu quero chegar aqui para você? Existem pessoas que vão olhar para você e vão falar, poxa, olha ali, foi fácil ele chegar ali. Mas não foi fácil. Às vezes a conquista de uma casa própria não é fácil. Às vezes tem pessoas que estão ali batalhando, só Deus sabe o quanto que você batalhou, o quanto que você orou, o quanto que você buscou, as dificuldades que você passou, as barreiras, situações contrárias que você enfrentou, pessoas que às vezes vieram para tentar te atrapalhar, e assim aconteceu com Davi. Não foi fácil, ele passou por lutas, tanto dentro da casa dele, quanto fora. Só que ele não desistiu daquele sonho, que era um sonho de Deus para Davi. É a mesma coisa hoje, irmãos. Deus, ele tem um sonho para mim e para você. E creia que Deus, o que ele tem para nós é algo grande. O que ele tinha para Davi ali era grande. Porém, ele teria que passar por uma trajetória. E às vezes acontece na nossa vida. Às vezes nós queremos encurtar algumas coisas, mas não adianta. Nós vamos ter que passar por algumas situações até nós chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Diga glória a Deus. E muitas das vezes muitos não vão entender. Às vezes é como eu estou aqui hoje.
Muitos pensam que falam assim, o Leandro estava passando na rua ali, alguém falou de Jesus para ele, e trouxe ele para o altar, trouxe ele para a igreja e colocou ele no altar. Não foi assim. Só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Só Deus sabe quantas noites, sabe, acordado, quantas madrugadas, momentos que eu pensei em desistir, pensei em parar, lutas que vieram dentro da minha casa, fora da minha casa, lutas que tivemos dentro do ministério, mas graças a Deus eu consegui chegar até aqui, e eu creio que ainda Deus tem coisas maiores para mim, assim como tem para você também, amém? Mas lembrando, vamos passar por algumas coisas que nós não queríamos passar. Primeiro ponto que eu quero mostrar para você aqui, abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. 1 Samuel capítulo 16, o versículo é o 11. Vamos ver alguns pontos, ou como eu disse aqui, algumas trajetórias, né? A trajetória, o que é uma trajetória? É um caminho percorrido por uma pessoa até chegar em um determinado lugar, aquele lugar que ela deseja chegar. Veja, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 diz assim: E disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. Eis que apacentava as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: Envia-me e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha, o que, igreja? Até que ele venha aqui. Preste atenção nisso aqui. Veja, primeiro ponto aqui, que o Davi teve que enfrentar para assumir o trono: o desprezo, a rejeição. Imagine todos os irmãos sentados à mesa, e o Davi estava onde? No pasto. Na verdade, vamos dizer que o Davi ele tinha sido esquecido. E às vezes, muitas das vezes nós vamos ser esquecidos. Às vezes lá dentro de uma empresa, parece que você está esquecido lá dentro da empresa. É dentro da sua casa. Sabe, você fala: pastor, ninguém tem olhado para mim, eu me sinto desprezado. Eu me sinto ninguém aqui, estou me sentindo nada. Então ele teve que enfrentar isso. Ele teve que enfrentar esse desprezo. Sabe, e às vezes, muitas das vezes nós vamos ter que enfrentar desprezo, às vezes da família. Às vezes é alguém que está dentro da própria casa, está enfrentando o desprezo do marido. Às vezes outro enfrenta o desprezo da esposa. Aí tem outro ali que está enfrentando, às vezes os filhos estão enfrentando o desprezo do pai, às vezes da mãe. E assim vai. Então ele teve que passar por isso, por essas situações, e guardar o coração dele, porque mesmo ele sendo desprezado, ele não deixava de servir o pai, que depois eu vou falar sobre isso. Mas isso aqui é interessante, você vê, ele tinha sido esquecido, irmão. E muitas das vezes a gente está lá, a gente para, sabe, deixa a mágoa entrar no coração, o ódio entrar no coração, o rancor, e ele fala: ninguém está olhando para mim, sabe, ninguém dá valor para mim, é nessa empresa. Às vezes Deus queria que você crescesse ali na empresa onde você estava, você acaba saindo, você acaba desistindo, você desanima, porque, sabe, você se sente um esquecido ali dentro daquele lugar. E eu sempre falo, né, eu estou pregando aqui, mas o Espírito Santo fala ao seu coração. Às vezes é você que fala: poxa, pastor, eu criei os meus filhos, sabe, fiz o que eu podia, o que eu não podia, sabe, trabalhei, fiz isso, e agora eu estou me sentindo esquecido, meus filhos nem ligam para mim, nem me mandam uma mensagem. E o Davi estava desse jeito, esquecido lá no pasto. Aí o profeta chega e fala para o seu pai Jessé: falei, só são esses que você tem? Não tem mais nenhum não? Aí o pai fala: tem um pequenino. Lembrei agora, tem um que está lá no pasto. Eu me esqueci de chamar ele. Então, voltando, ele era esquecido e desprezado. Porém, volto a dizer, então existem situações que às vezes nós vamos ter que enfrentar. Para quê? Para chegar até o reino. E essa situação foi uma das situações que o Davi teve que enfrentar. Outra situação que eu quero mostrar para você, mas antes coloca para mim Salmos 27, versículo 10, ainda falando sobre isso aqui. Salmos 27, versículo 10. O que Deus ele fala aqui, ó? Pastor, eu fui esquecido, ninguém olha para mim, estou sendo desprezado, os meus amigos estão me desprezando agora.
O que ele fala aqui, ó? Bem conhecido. Salmos 27:10 diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor o quê? Me recolherá. Você nunca vai estar sozinho. Lembrando que o Davi estava ali, naquele pasto, ele estava trabalhando, mas se você for ver, ele estava louvando a Deus, ele estava com a harpinha dele louvando, ele aproveitava aquele momento de solidão para adorar, para exaltar a Deus. Imagino eu que ele falava: não, não estou sozinho. Ele estava com a melhor companhia de todas, diga glória a Deus. Enquanto os pais desampararam ele, os irmãos deixaram o Davi estava com o melhor de todos, ele estava com Deus. E o próprio Deus fala aqui para mim e para você: olha, podem todos te desamparar, podem todos te deixar, mas o Senhor está falando: eu te recolho, eu te pego no braço, amém? Eu cuido de você, amém? Outra lição que nós temos que aprender aqui, outra trajetória. 1 Samuel, volta lá, capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Primeiro Samuel 17, 32. Olha o que diz aqui. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu, contra o gigante. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua, o que, igreja? Mocidade. Preste bem atenção nisso aqui. Agora o Davi, ele foi desacreditado. Os seus líderes olharam para ele e falaram: o líder dele, né, o Saul, o rei, olhou para ele e falou: Davi, você não pode. Você não vai conseguir, não. É impossível, irmão. Quem você é? Olha lá, você não pode ir contra esse filisteu. Você ainda é moço. Ele é homem de guerra. Desde a mocidade dele, esse homem está ali, ó, na batalha, na guerra. E você está aqui. Você é apenas um pastor de ovelhas, Davi. E às vezes nós enfrentamos isso na nossa vida. Alguém que chega para a gente, já vi caso do pai chegar para o filho e falar: você é um burro, me desculpe a palavreada, mas você é um burro, você não consegue, você não vai ser ninguém, você não vai vencer na vida. E isso às vezes nos impede de reinar. Às vezes isso traz traumas para a gente. Tem pessoas que é traumatizada na vida, que não consegue, sabe, chegar aonde Deus quer que ela chegue. Sabe por quê? Às vezes na infância dela, ou sabe, na escola, por onde ela passou, ou líderes que ela enfrentou, sabe, que ela teve que ter líderes ali, chegaram para ela e falaram: você não é ninguém, você nunca vai chegar em canto nenhum, você nunca vai conquistar. E existem situações assim. Às vezes a pessoa cresce com aquilo na cabeça: eu não consigo, não dá, é impossível para mim. Mas saiba que quem escolheu você para estar aqui hoje, quem foi que escolheu? Foi Deus. Independente do que você já ouviu, como eu disse aqui, né? Eu já ouvi mães chegando para filhos e falando: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você vai ser um derrotado, amaldiçoado. Às vezes tem pais, mãe, que tudo que acontece, o filho toma uma decisão e fala assim: ó, vai dar errado. Nunca apoia ele em nada. Nunca apoia em nada. Às vezes olha para o filho como menor: ele não consegue, não vai chegar. Mas você tem que saber o que Deus colocou no seu coração. Se Deus colocou no seu coração que você vai conseguir, você vai conseguir, independente do que os outros falem. O principal, se você tem uma palavra de Deus, você tem que seguir em frente, independente do que as pessoas falou. E outra coisa, você não tem que, sabe, conquistar ou vencer algo, porque tem gente que fala: eu vou conquistar e vou vencer para mostrar para eles. Não tem que mostrar, não. Automaticamente eles vão ver que Deus é na sua vida. Então automaticamente eles vão ver. Então isso é importante, nós guardarmos isso no nosso coração. Pastor, ninguém acredita em mim, mas saiba que Deus acredita em você. Diga assim: Deus acredita em mim. Você crê nisso? Ele acredita em você. Ele acredita em você.
Mas deixa eu perguntar, e você? Você acredita em você? Porque tem esse problema também. Porque muitas das vezes nós não acreditamos em nós. Posso falar algo para vocês? Eu nunca imaginei aqui, eu não acreditava em mim que um dia eu estaria pregando. Nunca imaginei. Falei, eu? Misericórdia. Do meu grupo eu sou o menor de todos. Tem pessoas mais preparadas para estar nessa posição aqui. Tem. Eu olhar e falar, quem sou eu? Não sei nem orar direito, Senhor, não sei, não conheço a Bíblia, não sei como é que eu vou fazer. E Deus chamou. Quando Deus chama, é só você acreditar no que Ele está falando, no sonho que Ele colocou no seu coração e seguir em frente. O Davi falou, pode deixar, eu vou ir. Eu vou ir. Só que o Davi sabia que ele não estava indo sozinho contra aquele filisteu. Diga glória a Deus. Lembrando, mesmo que os líderes dele não acreditavam, não estavam acreditando nele, mesmo que Saul, o rei, não estivesse acreditando em Davi, o Davi falou, não, mas eu creio, eu consigo. Deus estava acreditando em Davi, e Davi também, é importante que Davi acreditava nele. Então isso é importante. Se você quer conquistar, quer reinar, cuidado com o que os outros falam. Se aquilo que a pessoa está falando não está de acordo com a palavra, descarta. Eu só vou aceitar, independente se vem do meu pai, se vem da minha mãe, se vem de um amigo, se vem de qualquer uma pessoa, até mesmo do pastor, até mesmo de um pastor, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus falou ao meu coração, eu não quero, porque não vem de Deus. Eu quero aquilo que vem de Deus, a palavra que vem de Deus. Diga glória a Deus. Então é importante, pastor, ninguém acredita em mim, Deus acredita em você e você tem que acreditar em você, amém? Vamos aqui outro, 1 Samuel mesmo, capítulo 17, volta um pouquinho, versículo 15. Veja, isso aqui entre aspas, foi alguns pontos negativos que o Davi teve que enfrentar, na sua trajetória, até chegar o reinado. 1 Samuel 17:15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de quem? De seu pai em Belém. Para só um minutinho. Quem era Davi, pastor? Um pastor de ovelhas. Ele veio de uma família pobre. Uma família pobre. Só que ele não olhou para isso. E às vezes, sabe, nós olhamos para a nossa família, olhamos às vezes para a nossa situação e nunca imaginamos, sabe, que nós vamos alcançar algo. Eu acho, será que eu vou? Eu não vou, mas olha a minha família, sabe, eu sou de uma família humilde, vim de uma família simples. Meu irmão, você pode ter vindo de uma família, eu conheço pessoas que veio de famílias simples, que hoje está ganhando muito dinheiro. Quem conhece pessoas assim? Mas porque ela acreditou. Mas às vezes a gente vem com aquela mente travada, sabe, eu nasci assim, minha família nasceu assim, eu vou ter que morrer assim. Não. Hoje você tem Deus e você tem o Espírito Santo, diga glória a Deus. Lógico, fazendo tudo de acordo com a palavra. O Davi era um homem de Deus. Independente da situação, independente da sua posição, independente, sabe, da sua família, de onde você veio. Pastor, eu vim lá do sertão, vim do agreste, sabe, eu vim de bem distante daqui. Não importa, tem pessoas que veio de distante e hoje está vencendo aqui, amém? Mas por quê? Porque ela não olhou para a situação dela. Às vezes eu pego, desculpa, às vezes alguns exemplos, só para você entender. Não é que eu estou pregando a minha vida, não, mas eu gosto, às vezes até quando eu estou ouvindo algumas mensagens, eu gosto de ouvir alguns testemunhos de pastores. Eu me lembro que o meu primeiro carro, eu nunca imaginei que eu iria comprar um carro. Falei, não, olhando para a minha conta bancária, para o que eu recebia antigamente, sabe, na minha ajuda, eu falei, não vou comprar um carro, não tem condições. Nunca que eu vou conseguir ter um carro. E às vezes é assim, a gente olha assim e fala assim, nunca que eu vou conseguir ter isso, é só para aquele lá. Não, mas por quê? Se ele conseguiu, eu quiser conseguir, então, se eu quero conseguir, eu vou conseguir. E às vezes tem pessoas que olham e falam, não, eu nunca vou ter, mas por que você não vai ter? Outro dia eu estava falando com um amigo, eu fiquei muito triste, eu falei, irmão, por que você não compra um carro? Porque não dá, porque o gasto vai ser muito grande, que não sei o que. Eu falei, poxa, e eu olhando para ele, eu vendo que ele precisava ter um carro, ele precisa de um carro, e às vezes ele gasta mais sem carro, que ele vai ter, tem a trajetória dele ali, ele vai ter que, sabe, fazer as coisas dele, e ele utiliza muito, sabe, de ônibus,
Aí, não, mas eu vou comprar algo mais barato, vou ter uma motinha aqui. Eu falei, não, mas você pode ter um carro. O que eu sempre falo, e está escrito, nós vamos viver de acordo com a nossa o quê? Com a nossa fé. Deus não diz que você vai viver de acordo com aquilo que você ganha. Você vai viver de acordo com aquilo que você tem fé. Não quer dizer que eu vou sair gastando tudo também. Não é isso. Mas então eu volto a dizer, independente da sua família, da onde você vê, você não tem que olhar para isso. Se você quer chegar em lugares altos, e o Davi não olhou, mesmo tendo vindo de uma família pobre, ele não desacreditou daquilo que Deus colocou no coração dele. Ele sabia que ele ia conseguir. Então, se Deus colocou um propósito no seu coração, saiba que você vai chegar lá se você acreditar, amém? Vamos ver aqui, volta agora, estamos aí em 1 Samuel, permaneça aí, agora o versículo 41, pula para o 41. 1 Samuel, capítulo 17, vou ler com você o 41 em diante. 1 Samuel 17, 41, diz assim: E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava, o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Até o inimigo desprezou ele agora, viu? Foi desprezado pelos líderes, pelo rei, foi desprezado pelos irmãos, pelo pai. Agora o gigante despreza ele, falando aqui, ó, porquanto ele era jovem, ruivo e de gentil o quê? Aspecto. Então veja, olha que interessante aqui. Aos olhos aqui do que o gigante estava falando aqui, o Davi, ele era um menino inexperiente. Ele não tinha experiência. Porém, veja o versículo de número 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. 44. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens o que, igreja? Afrontado. Então veja, eu não vou olhar para a minha capacidade, mas eu não tenho experiência. O Davi não olhou para isso. Sabe o que é forte? Deixa eu falar aqui para você. Não é a sua idade, diga assim, não é a minha idade, e nem o meu currículo, que determina a minha vitória. Amém, igreja? Não é a sua idade, nem o seu currículo que vai determinar a sua vitória, mas sim o Deus que você serve, o Deus que você busca. O Davi não olhou para o currículo dele. Se fosse olhar para o currículo de Davi, Davi era o último a estar ali também, porque ele era um pastor de ovelhas. Mas quem é que escolheu ele para estar ali? Foi Deus, e esse mesmo Deus que te escolheu, irmão, para você reinar. Então eu não vou olhar para o meu currículo, eu não vou olhar para a minha capacidade, eu não vou olhar, sabe, para a minha vida. Não, eu tenho que olhar para o Deus que eu sirvo, tá? Que é Deus, é Ele que vai nos dar a vitória, é Deus que vai te dar a vitória, amém, igreja? Então guarde isso no seu coração. Agora vamos ver alguns outros pontos positivos. A gente viu, né, só luta que Davi enfrentou, situações contrárias, é gigante, é luta em casa, vamos se dizer, está lá o líder, o Saul, né? Aí tem gente que passa luta no trabalho, luta com o inimigo e assim vai, só luta, batalha, mas ele teve que passar por essas trajetórias até chegar no reino, diga glória a Deus, até alcançar a vitória. Abre aí agora para mim, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, vamos ver aqui por que Davi ele foi escolhido aqui, vamos ver aqui por Deus, por que Deus escolheu Davi, logo ele para reinar. Isso aqui me chamou a atenção aqui, ó. Aí eu já tinha lido com você, vamos ler de novo. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se quem, igreja? Os jovens. E disse: ainda falta o quê? O menor. Aí o nosso ponto aqui, eis que apacenta o quê? As ovelhas. O que o Davi estava fazendo? Diga assim, trabalhando. Ele era trabalhador. Diga assim, eu tenho que ser trabalhador. Ali as irmãs trabalhadoras, né?
Os irmãos trabalham, nós temos que ser trabalhador, temos que se esforçar. Estava falando aqui até com os amigos, acho que foi até com o Valdir, a gente estava conversando um pouquinho. Aí estava falando, existe pessoas, hoje em dia, às vezes tem até vagas de trabalho, mas tem pessoas que não querem trabalhar. Você conhece pessoas que não querem trabalhar? Não quer, irmão. Você vai ver muitas pessoas aí que hoje, me desculpe dizer, quer viver de Bolsa Família. Eu já vi casos de mulher que fala assim, não, vou fazer 5 filhos, que aí eu consigo. Quem já viu isso aí? Ah, eu não preciso trabalhar. Aí tem o caso daquelas mulheres que é pior ainda, que fala assim, não, eu vou ter o filho com um, aí depois tenho com o outro, aí tem com o outro, tem com o outro, aí eu vou ter pensão de todos. Aí acaba que nenhum paga pensão, já pensou? Mas quem já viu situações assim? Deus honra, irmão, quem é trabalhador. Aquela pessoa que é esforçada. Aquela pessoa que acorda cedo. Sabe? Deus honra esse tipo de pessoa. Aqui você vê, aparentemente o Davi não estava sendo honrado pelos pais, nem pelos familiares, pelos irmãos, por ninguém. Ninguém estava vendo ele, mas Deus estava vendo. Deus vê quando você é esforçado, quando você trabalha. Eu tenho uma palavra comigo, que está lá em Provérbios, capítulo de número 22, versículo 29. Coloca aí para mim. Provérbios, capítulo 22, versículo de número 29. Olha o que ele diz aqui, ó. Viste, você está vendo um homem, uma mulher diligente na sua obra. O que é isso? Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa esforçada na sua obra, no seu trabalho. O que ela está? O que ele fala aqui, ó? Perante reis será o quê? Posto. Não será posto perante o de baixa. Não vai ficar ali junto com os pequenos, não. A pessoa que ela trabalha, ela é trabalhadora, ela é esforçada. Deus está falando, eu vou colocar ele ali, ó, na posição ali dos reis, junto aos reis ali. E até mesmo assumindo uma posição de reinado. Diga glória a Deus. Então isso aqui, coloca na linguagem de hoje aqui, ó. Ela é bem clara, ó, e diz assim, ó, na linguagem de hoje. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? O Davi fazia bem o trabalho dele? Ele estava lá no pasto, ele poderia estar murmurando, reclamando, meu Deus, meu pai esqueceu de mim, ninguém olha para mim, sabe, ninguém sabe, está se preocupando comigo, mas não, ele fazia bem o trabalho dele, ele cuidava bem das ovelhas. Depois você vai ver que até quando ele foi ali cumprir uma missão para o pai, que daqui a pouco eu vou ler para você, a Bíblia diz que ele não deixou as ovelhas sozinho, ele pegou alguém, né, pegou uma pessoa e colocou lá para estar cuidando das ovelhas. Você vê o cuidado que ele tinha com as ovelhas, que nem dele era. Nem dele era. Ele poderia estar reclamando, meus irmãos estão lá com meu pai e eu estou aqui sozinho. Meus irmãos estão comendo, lá eu estou comendo aqui, ó, no meio das ovelhas, mas ele não reclamava. A Bíblia diz que ele era trabalhador, ele apacentava as ovelhas. Ele diz, saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de quem? De reis. Você vai ver pessoas assim, ela sempre vai estar na companhia dos grandes, porque é esforçada, é trabalhadora, amém? Então, você vê aqui, por que Deus escolheu Davi? Como eu disse, tem muita coisa aqui para falar para vocês. Eu estou resumindo aqui. Então, um dos motivos era que Davi era trabalhador. Outro, coloca para mim 1 Samuel 17, 20. 1 Samuel, capítulo 17. O versículo é o de número 20. Olha o que diz aí, ó. Na manhã seguinte, Davi se levantou como igreja? Olha lá, ele se levantava o quê? Cedo. Diga assim, eu tenho que levantar cedo. Tem gente que gosta de levantar meio-dia, né? Ai, alcançar muita coisa. Deixou alguém encarregado do quê? Das ovelhas. Olha lá, ele deixou as ovelhas sozinhas? Pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Quem era Jessé? O pai dele. E ele chegou ao acampamento justamente na hora que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Olha que interessante. O que Davi foi fazer ali? Ele foi servir os irmãos. Outra coisa que Davi era, ele era servo. Ele poderia falar para o pai dele assim, não vou fazer não. Quem aqui tem mais de 2 filhos?
Quem tem mais de 2 filhos aqui? Tem uns que está pequenininho, né? Tem uns que já cresceu. Já aconteceu de um filho seu brigar com o outro, aí você manda, fulano, faz. Eu não vou fazer não, porque o outro não faz. Já aconteceu? Na minha casa já aconteceu isso. O fulano não faz. O ciclano não faz, acontece. Eu sempre ensino a eles, falo, seja servo. Se ele não faz, você vai fazer. Quando você serve, você vai ser servido. O próprio Jesus nos ensinou a servir. O próprio Jesus veio para nos servir. Diga glória a Deus. O Davi era servo. Ele poderia ter falado, não, eu não vou não. Os meus irmãos nem ligam para mim. Eles nem vão me visitar lá no pasto. Agora eu vou ir lá, levar comida para eles. Eu vou alimentar aqueles que me desprezaram, aqueles que não olham para mim. Sim. Se Deus falar para você alimentar, alimente. Diga glória a Deus. É assim. Ah, pastor, mas ele virou as costas para mim. Mas você faz a diferença. Você tem que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Então Davi fazia diferença. Ele não reclamou com o pai, ele não murmurou, ele só obedeceu. Por isso ele foi escolhido por Deus. Quem serve, irmão, vai ser honrado por Deus. Vai ser honrado. Eu preguei esses dias, essa semana também. Lá em João, só vou citar esse versículo aqui rapidinho, capítulo 12, versículo 26. João 12, 26, coloca para mim no telão. Quem me serve, deve me seguir. Onde eu estou, ali também está, ali, volta ali, se alguém me serve, obrigado, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Olha a última parte. E se alguém me servir, meu Pai o quê? Honrará. Então veja, quando eu estou servindo essa igreja, eu estou servindo a quem? A Deus. Quando eu sirvo a minha esposa, eu estou servindo a quem? A Deus. Quando eu sirvo os meus filhos, eu estou servindo a quem? A Deus. Então guarde isso no seu coração. Quando você serve o seu próximo, você está servindo a Deus. Mas pastor, aquele meu próximo nunca me serviu, mas eu sou diferente. Porque a Bíblia diz que há uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Você sempre vai ver uma diferença de um servo de Deus, verdadeiramente. Mesmo que ele não é servido por ninguém, ele sempre está disposto a servir. Já vi casos, irmãos, e já aconteceu comigo, e já deve ter acontecido com você. Você ajudou um monte de gente. No dia que você precisou de ajuda, você vai lá, poxa, eu ajudei o fulano a fazer isso e aquilo, tá. E quando eu precisei de alguém para me ajudar na mesma situação, não apareceu ninguém. Ah, eu não vou servir mais não. Eu vou continuar servindo. Porque a sua honra não vai vir dos homens. Quem vai te honrar vai ser Deus. Diga glória a Deus. A gente está finalizando. Então você está vendo. Por que Davi ele foi escolhido aqui? Primeiro você viu porque ele é trabalhador, porque ele é servo. Mas vamos ver mais aqui. Atos capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22. Diz assim: e quando este foi retirado, o Saul foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a quem igreja? A Davi. Então ele estava procurando. Deus estava procurando. Ele falou: achei. Quem que ele achou? O Davi. E hoje, quem é que Deus quer achar? O Leandro. Diga assim: Deus quer achar quem? Fala você, viu? Não é o Leandro, não. É o seu nome. Cita o seu nome agora. Na hora que chega, Deus quer achar o Leandro. Isso, ele quer te achar. Ele está procurando. Mas olha aqui, ele disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Olha lá, que executará toda a minha o quê? Vontade. Por que Davi foi escolhido para ser rei? Porque ele era obediente. Deus ele vai honrar aquela pessoa que é obediente. E ele chega a falar aqui, ó, o Davi, ele vai executar toda a minha vontade. Ele executa, seja aqui, então eu não estou aqui para executar a minha vontade, Leandro, mas nós estamos aqui para executar a vontade de quem? De Deus. Então Deus ele vai ver isso. É aí que Deus escolhe o homem, é aí que ele vai escolher a mulher. Qual é aquele que ele vai escolher? Aquela pessoa que é obediente à palavra, toda palavra que sai da boca de Deus. Independente de qualquer situação,
Independente se eu queira ou não, se Deus falou, está falado, eu vou obedecer. Se está escrito, eu vou obedecer. Mas tem gente que não obedece, não honra a Deus, não executa a vontade de Deus. Ela não é fiel a Deus, ela não é fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, ela não perdoa, ela não serve a Deus, Deus chama ela, ela não obedece, mas por que não dá para me servir, porque eu tenho o meu trabalho. Peraí, então quer dizer que é só a sua vontade, só você não vai servir a Deus porque, não, mas aí Deus entende. Não, amigo, todos nós fomos chamados para servir, não estou dizendo que você tem que usar uma farda, mas todos nós temos que servir a Deus, e independente de alguma situação, você tem que orar, falar: Deus, eu quero servir o Senhor, eu quero servir ao Senhor em algum lugar, de alguma forma no meu ministério eu quero te servir, eu quero te honrar. Então é obediência, está aqui, Deus me chamou, eu vou obedecer. Eu sempre falo aqui, né, pega e fala assim: Leandro, era a sua vontade estar no altar? Não. Você queria ser pastor? Não. Eu nunca quis ser pastor. Não era a minha vontade, mas quando Deus falou no meu coração, o meu coração queimou de um jeito que eu não aguentava. Eu não suportei ali aquela pressão, Deus falando comigo, foi mais forte do que as minhas vontades. Sabe, eu não consigo. Então quando Deus te chama, você sabe que o seu lugar não é ali. Poxa, aqui não é o lugar para mim. É a mesma coisa o peixe. Se você tira o peixe dentro da água, o que acontece com ele? Ele morre. Tira uma árvore da terra, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Então você sabe o seu lugar, aonde você foi plantado, aonde Deus te chamou. Se você estiver fora da sua posição, você vai morrer, irmão. Vai morrer, tem jeito, está fora, vai morrer. Ela tem que voltar logo enquanto é tempo, diga glória a Deus. Então, só que para isso ele era obediente. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, volta lá. Vou dar mais 2 exemplos aqui, a gente já segue aqui a oração. Em nome de Jesus, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã, o profeta: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, e não o que, igreja? Veja, olha que interessante, não vou contar toda a história aqui, para quem não sabe, foi quando Davi pecou com Betseba, era para ele estar na guerra, ele não foi, ele acabou colocando o marido, né, o marido da Betseba na linha de frente da batalha, ele morreu, Davi mentiu, se tornou um adúltero e assim vai. Só resumindo aqui bem rapidinho para você entender. E ele escondeu aquele pecado. Tem gente que quer esconder o pecado. Tem como esconder o pecado de Deus? O profeta vai vir. Quantas vezes Deus me usa aqui no altar? Às vezes Deus está usando o homem de Deus, está usando ali o obreiro, está usando ali o servinho dele. Aí a palavra está vindo, mas ela continuou com o pecado. Na hora que a palavra veio, o que o Davi fez? Poxa, eu pequei. O que o Senhor está falando aí foi comigo. Sabe por que Davi ele foi escolhido para ser rei? Porque Deus viu no coração de Davi sinceridade. Deus ele conhece as pessoas ali, ele conhece o nosso coração. Deus ele vai escolher os sinceros, os verdadeiros. Tem pessoas que ainda não reinou na vida porque ela não é sincera, ela não é verdadeira. Tem pessoas que às vezes vai perder tudo na vida porque ela não é sincera. Oh Deus, eu pequei, eu errei, eu sou esse pecador, eu preciso da tua misericórdia. Então nós temos que contar toda a verdade para o Senhor. Deus ele vai escolher esse tipo de pessoa, ele não vai colocar qualquer um para assumir uma posição de honra. Ele não vai colocar um mentiroso, um enganador, um desonesto. Às vezes uma pessoa que ela aponta para o outro, mas ela não aponta para ela. Ela vive examinando a vida dos outros, mas ela não pega a Bíblia e ela se examina. Antes de você examinar a vida de alguém, eu e você, eu me incluo. Antes de você apontar o dedo para alguém, olhe primeiro para você. Olhe para a sua vida. Tem gente que fala dos outros, mas ele é pior do que os outros. Mas ela quer ser melhor. Se eu não me engano, é Mateus 7. Acho que o versículo 1, se eu não me engano. Ou é o 7, olha lá. Não julgueis para que não sejas o quê?
Cuidado, irmão, fica julgando os outros. Olha o 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Só vive analisando na vida dos outros, apontando o dedo para os outros. Olha o 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Isso é forte, irmão. Então, antes de eu olhar para a vida de alguém, eu vou olhar para a minha vida primeiro. Você está sendo exemplo? Nós estamos sendo exemplo? Estamos sendo fiel a Deus? Tem gente que fala do ladrão que está lá fora, da pessoa que está roubando lá fora, mas ela está dentro da casa de Deus roubando a Deus. E aí, para Deus, qual que é pior? O que está roubando lá fora ou o que está roubando aqui dentro? É tudo igual. Diga assim, é tudo igual. E aí, qual a diferença? Não tem diferença, irmão. E às vezes tem pessoas que estão apontando o dedo, ela aponta o dedo e fala, mas ela está pior. Ela está lá, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê as traves que está no teu olho? Então se examine antes de falar da vida de alguém. Às vezes vamos dar exemplo aqui, antes de você falar desse obreiro que está aqui, por que você não está na posição dele? Porque eu acho que é o seguinte, para você falar de um obreiro, primeiro, você tem que estar na posição que ele está. Você tem que estar na posição. Nunca fale de uma pessoa sem você conhecer, sem estar na posição dele. E tem gente que julga. Tem gente que julga. Pelo menos aquele obreiro, ele foi corajoso para se levantar, vestir uma farda e estar servindo a Deus. E você? Ele é corajoso. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, mas tem que falar a verdade. Mas ela está falando do obreiro. Quem já viu pessoas falando de obreiro? Você já viu, não já? Com certeza você já ouviu. Quem já ouviu pessoas falando de pastor? Oh, já vi. Mas falar é fácil. Eu quero ver você estar na posição dele. Eu quero ver você assumir a posição aqui. Vem. Vem primeiro para cá, para depois você falar. Quando você diz que um pastor não é bom, que eu não estou falando de mim aqui, nem nada, não estou me defendendo, ninguém falou nada de mim, pelo que eu sei, viu? Não estou me defendendo aqui, como eu disse, não sei. Mas antes de falar da minha pessoa, vem fazer o que eu faço. Faça primeiro o que eu faço, suba no altar primeiro, para depois você falar. Dê o exemplo você primeiro. Pastor, não vou falar, então se examine, e se você vê que tem algo de errado, ore. Ore pela minha vida e ore pela vida do obreiro. Deus gosta de pessoas sinceras, pessoas que se examinam a si mesmo. Davi falou, eu errei. Eu falhei, eu sou pecador. Tem gente que só fica ali, ó, ele é pecador, ele errou. É que nem o casal, viu? O casal está lá, é sempre um acusando o outro. Fala assim, é você que está errado, você que fez. É só apontando o dedo para o outro, mas ele não se examina. Ele não procura melhorar. Sabe, para mim melhorar o meu casamento, eu entendi na minha vida que eu tenho que melhorar. Para o meu casamento se tornar uma bênção, eu entendi que não era minha esposa que teria que melhorar, eu que teria que melhorar, porque a Bíblia diz que aquele que planta, ele o quê? E eu entendi que se eu plantar o amor, eu vou colher o amor. Eu entendi isso. Então eu entendi que para o meu casamento, porque às vezes está lá, meu marido não presta, é isso, é aquilo, será que não é você que está errado? Ele não me dá atenção, mas será que não começou tudo? Como é que está começando? Por que seu casamento está assim? Por que está frio? Por que um já não procura mais? É por causa dele, pastor. Será que é ele mesmo? Ô pastor, é por causa dela. Será que é ela mesmo? Se examine, irmão. Examine você mesmo. Se o seu casamento não está indo bem, se examine. Se a sua vida financeira não está indo bem, se examine. Se a sua vida espiritual não está indo bem, se examine. Se você está vindo para a igreja e não está sentindo a presença de Deus, eu não sou culpado. Se examine você. Para de apontar o dedo para os outros e falar que você não está sentindo a presença de Deus, porque o irmão do lado está sentindo e você não está. Então aí você já vê que é você que tem que se examinar, não sou eu. E tem pessoas que não se examinam. Deus escolhe aquelas pessoas que são sinceras. Jesus, eu estou fraco espiritual, sabe por quê? Porque eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando como é para orar, sabe, eu não estou jejuando, o pastor está fazendo um propósito de jejum, e eu nem entrei nesse propósito, porque você vê, a pessoa não quer mais nada com Deus, Deus tinha algo maior para ela, mas ela não vai assumir, por quê? Porque ela está ali
ela parou, ela desistiu, ela desanima. Ela não é sincera. Ela quer ver os erros dos outros, mas ela não vê os erros dela. Sinceridade, irmãos. Salmos 27, para finalizar, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. O que ele diz aqui? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu tempo. O que nós aprendemos? Por que Deus escolheu Davi? Porque Davi tinha um coração inteiro para Deus. O Davi não dividiu o coração dele com ninguém. Eu não vou dividir o meu coração com ninguém. O meu coração é de Deus. Ah, pastor, mas a sua esposa vai ficar chateada. Se ela é de Deus, ela não vai ficar chateada não, porque ela vai entender o que eu estou falando. O meu coração é inteiro de Deus, é para Deus. Eu sempre falo, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu não tenho Deus, eu não tenho nada. Guarde isso no seu coração. Meu coração, o seu coração tem que ser inteiro para Deus. O coração de Davi estava sempre ali disposto a servir, estar na casa. Tem gente, irmão, que eu vou para a igreja, não, hoje não. Estava falando, irmão, semana passada foi Santa Ceia. Tem irmãos que nem a Santa Ceia participou. Não, mas pastor, eu fui trabalhar. Estava falando, não, você foi trabalhar, mas você se preocupou em procurar equipe para participar. Não, mas o mês que vem eu participo. Não pode, irmão. Cadê o temor? Cadê o respeito? Uma Santa Ceia, diga assim, Santa Ceia. O corpo e o sangue do meu Senhor, do nosso Senhor. Procura equipe, irmão, por amor a Cristo. Você não tem parte com Cristo se você não participa do corpo e do sangue dele. Eu estou falando com irmãos que é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, irmãos que aceitaram Jesus, irmãos que um dia serviram a Deus, irmão não participar da Santa Ceia. Que pecado! Que pecado! Não, é que eu não vim porque eu estava com a dor de cabeça. Ah, mas você fez outras coisas. Você cozinhou com dor de cabeça, você limpou a casa com dor de cabeça, você fez um monte de coisa, mas não veio para a igreja. Não veio. É porque não tem o coração inteiro para Deus, irmão. Não se preocupa se falta numa Santa Ceia, não se preocupa se falta um domingo na igreja. Para ela tanto faz como tanto fez. Não estou dizendo que você não tem que viajar. Você viaja, eu sempre falo, vai se divertir, sai com a sua família, mas nunca deixe Deus de lado. Sempre procure, sabe, pastor, veja o lugar que vai ter uma igreja da graça, onde você vai congregar. Pastor, não tem último caso, e último dos últimos, é para você participar pela internet. Último caso, ainda dá para participar pela internet, mas nem pela internet a pessoa participou. Ela nem ouviu o culto, irmão. Perdeu o temor. Daqui a pouco perde o casamento. A primeira coisa que ela perde é o temor. Aí perde o casamento, perde na vida financeira, perde na vida espiritual. Estou falando aqui sem estar em ordem, mas vai perdendo. Vai perdendo. Aí daqui a pouco ela perde tudo, ela perdeu o temor e nada mais agrada a ela. A igreja não agrada, a palavra não agrada, nada mais agrada a ela, o louvor não agrada, nada agrada a ela. Porque ela perdeu o temor. Ela não tem um coração inteiro para Deus. O Davi tinha um coração inteiro para Deus. Tenha o seu coração inteiro para Deus. E com certeza Deus ele vai te honrar. Diga glória a Deus. Agora nós entendemos aqui por que Davi chegou onde ele chegou. Ninguém chega numa posição de honra por acaso. Ninguém é colocado em um lugar por acaso. Aquela pessoa foi colocada por acaso. Você que pensa. Você não sabe o que ela passou, o que ela enfrentou para chegar naquele lugar. As batalhas, as renúncias dela, principalmente quando você vê uma pessoa crescendo muito, pode ter certeza que aquela pessoa teve uma grande renúncia. Ela renunciou muito, às vezes, para servir ao Senhor. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Com a sua mão no seu coração, você ouviu aqui a palavra, você viu aqui a trajetória do nosso aqui rei Davi, né? Mas hoje a trajetória que está sendo escrita é a nossa trajetória. A nossa trajetória até a vitória. O caminho a ser percorrido. E às vezes aqueles caminhos eles vão ser caminhos árduos. O caminho de desprezo, de rejeição.
aquela trajetória onde você vai ser desacreditado, as pessoas não vão acreditar em você. Você viu que o Davi, ele tinha vindo de uma família pobre, mas nem por isso ele desacreditou de um sonho que Deus colocou no coração dele. Mesmo ele sendo inexperiente, ele não olhou para a idade dele, nem para o currículo, porque não é a idade nem currículo que determina a sua vitória, mas é o Deus que você serve. Davi, ele foi escolhido porque ele era trabalhador, ele era servo, ele buscava ali agradar a Deus, ele era sincero, e ele tinha um coração inteiro para o Senhor. Fala para Deus: Deus, eu quero ter o meu coração inteiro para o Senhor, eu quero te servir verdadeiramente, queremos te servir. Vem, meu Deus, ungindo a tua igreja, vem ungindo esses meus irmãos. É alguém que me acompanha de casa, esse meu irmão que me acompanha, meu Deus, lá de outro país, de um país bem distante, Senhor, onde não tem igreja, lá na Inglaterra. Visita, meu Deus, esta família, Pai, que está participando desse culto. Visita ali o meu irmão, a minha irmã. Visita, meu Deus, aquele que nos acompanha lá de Portugal, dos Estados Unidos, meu Deus, de todas as partes deste mundo, aqui também desse Brasil, Senhor. Visita, meu Deus, aquela pessoa que está fraca, alguém que estava pensando em desistir. Se levante, irmão. Deus acredita em você. Deus, ele acredita. É hora de você se levantar. Seja sincero para com Deus. Deus ama a pessoa sincera. Ele sabe o que você tem feito, e você também sabe. Ele sabe onde você tem que mudar, e você também. Oh Jesus, vem, meu Deus, olha para o teu povo, Senhor. Olha, Jesus, para a tua igreja, Pai. Vem, meu Deus, assim como o Senhor achou a Davi, acha, meu Deus, este meu irmão também. Oh, aleluia, Jesus.